Salve, amigos do canal Coelho Voador. Aqui é o Eric Coelho em mais um voo aqui em São Paulo. Para quem é fã de futebol aqui da cidade de São Paulo, dos times de São Paulo aqui, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Portuguesa. Quem é fã de futebol conhece onde eu estou, já deve ter percebido, só pelo cantinho dessa praça que apareceu. Eu vou mostrar aqui. Vamos fazer um pequeno suspense, olha. Um grande estacionamento. E aí? Já sabe onde é? Onde que eu estou com o drone voando? Olha só. Olha, virando agora. Isso mesmo, pessoal. Eu estou aqui no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, mais conhecido como Pacaembu. Talvez o mais tradicional estádio da cidade de São Paulo, um dos mais tradicionais do Brasil. Isso mesmo, pessoal. Eu estou aqui voando, mostrando um pouquinho, pelo menos da estrutura externa, né, do estádio, porque lá dentro ele está assim como vocês podem ver, ó. Está sem as duas arquibancadas laterais. Temos apenas aqui o anel da ferradura com arquibancada. E lá ao fundo já era o tobogã. Aí o campo mesmo, onde estava o campo, tem essa estrutura aqui. Não sei dizer se era a estrutura que foi usada lá no ano de 2020 por causa do hospital para atendimento do Covid, né, o hospital provisório. Mas olha só, ele está em reforma, como vocês podem ver, e não tem nada do gramado, nada, nada, nada. Vocês podem ver apenas as máquinas aqui, a terra, né? E lá ao fundo da estrutura onde está o estádio tem um ginásio, uma quadra ali desse lado, outro ginásio, piscina, toda a estrutura aqui poliesportiva do Pacaembu, mas o campo mesmo, o tradicional campo do Pacaembu já não existe mais, pelo menos por enquanto, né? Vocês podem ver que eu já estive aqui no Pacaembu em um jogo do São Paulo e do Palmeiras. Como o ingresso que eu consegui era uma cortesia, eu fiquei desse lado aqui, mais ou menos nessa posição, só que na torcida do Palmeiras. E eu sou São Paulino, minha família toda é São Paulina. Então a gente tinha que ficar quietinho, não podia comemorar nada. No fim, o São Paulo acabou perdendo do Palmeiras, se eu me lembro bem, de 1-0. Mas foi legal, foi bom conhecer aqui o estádio do Pacaembu. Olha só. Um estádio da década de 40, começou a ser projetado na década de 30, foi usado pelos principais clubes de São Paulo, o São Paulo, Corinthians, Palmeiras, praticamente todos os times aqui de São Paulo, de Santos, a Portuguesa, já jogaram aqui, já mandaram seus jogos aqui no estádio do Pacaembu. Um estádio já bem tradicional, foi usado na década de 40, durante a ditadura Vargas, para as festividades do Dia do Trabalho. Então havia desfiles aqui, alguns até com a presença do ditador, né, de Getúlio Vargas. Tem uma história curiosa aqui, em que nessa época da ditadura do Estado Novo, não podia haver bandeiras estaduais, né? Os estados não podiam ter suas próprias bandeiras. Então o que aconteceu? O São Paulo participou de um desfile aqui, de uma apresentação, eu não me recordo se era um jogo ou se era uma apresentação em si, ou a entrada de um jogo, mas o fato é que ele entrou com a bandeira do São Paulo, a própria bandeira do clube, e a bandeira do clube é a mesma, são as mesmas cores do estado de São Paulo, as cores tradicionais, vermelho, preto e branco. E o que aconteceu?
O pessoal, a população que estava aqui no estádio, aplaudiu fervorosamente o clube, porque entendeu o recado, né? O clube ele estava também fazendo uma demonstração das cores do Estado Novo, do Estado de São Paulo, uma reafirmação, né, do orgulho paulista. E os locutores das rádios perceberam isso também, né? Fizeram festa, tal. Foi aí que o São Paulo ganhou o apelido o clube mais querido, por causa desse evento aqui, desse protesto contra a censura a respeito das cores estaduais, das bandeiras estaduais. Esse estádio foi usado durante a Copa do Mundo. Vamos dar uma passadinha por aqui, ó, pessoal. Vamos ver essa parte aqui que eu achei muito legal, porque é uma, não sei o que que é, uma entrada da torcida, mas ela passa por cima da avenida aqui que fica na lateral do estádio, certo? E aí por ali você tem acesso também ao estádio. Não sei se seria uma entrada VIP para as cabines. Vou tentar baixar um pouquinho aqui no meio, pessoal, para ver. Por debaixo da cobertura. Tomar cuidado para não perder o sinal. Vamos ver como que tá aqui para não baixar em cima de alguma coisa, né? Vamos levantar. Ó, não vou baixar muito, pessoal, porque senão... Ó, aqui tem essa cobertura e, claro, ali embaixo haviam as cabines, né? Cabines das rádios, as cabines das autoridades. Então, como eu estava dizendo, houve jogos da Copa do Mundo de 1950 aqui nesse estádio, no Pacaembu. Inclusive, o Brasil jogou uma partida contra a Suíça e acabou empatando o jogo. Nesse time de 1950, praticamente todos os jogadores, ou grande parte dos jogadores, eram do Rio de Janeiro, eram cariocas. Então o técnico do Brasil ele ficou com medo de ser vaiado na época aqui, no dia do jogo, por causa do time ser basicamente carioca. Havia muita rivalidade nessa época. E o que o técnico fez? Daí colocou pelo menos 3 paulistas para jogar o jogo contra a Suíça aqui. Mas o jogo acabou terminando empatado. Aquela mesma Copa do Mundo que o Brasil perdeu lá no Maracanã para o Uruguai e ficou com aquele trauma, né, do Maracanã. Trauma que só foi superado, claro, com o grandíssimo 7-1 lá em Belo Horizonte na Copa de 2014 contra a Alemanha. Sim. Para quem tinha o trauma da década da Copa de 50, é fichinha perto do 7-1 da Copa de 2014, não é, pessoal? Aqui embaixo é a Praça Charles Miller. Aqui, desse lado aqui, onde está o centro da câmera, o centro da tela, é o Museu do Futebol. Eu não conheço ainda o museu. Eu preciso vir algum dia trazer a família, trazer os coelhinhos, trazer a coelha, para a gente conhecer o museu. Tá? Olha só que legal, pessoal. É um estádio muito bonito, muito tradicional, como eu disse. Vale a pena conhecer, para quem é aqui de São Paulo, para quem é das proximidades. É um espaço bem gostoso. Eu estou aqui voando em um domingo de manhã, ensolarado, meio frio, mas é um lugar bem legal para passar com a família. Espero que quando tiver o estádio já funcionando, vir assistir um jogo, né, com paz entre as torcidas, sem briga, né? Vamos manter a paz para a gente poder trazer as famílias para assistir um jogo de futebol, curtir, sem nenhuma briga, sem nada, né, pessoal?